faltado homem de verdade. Vivemos num mundo hoje onde falta homem de verdade. Eu sou pai de duas meninas, duas meninas, uma de 7 anos, uma de 3 anos, e eu tenho pena delas, porque eu tenho certeza que se Jesus não voltar e chegar um tempo, elas vão ter dificuldade para achar homem para casar. Vão ter dificuldade. Meu filho tá vindo aí. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Essa dificuldade Vou é falar por só, ela mesmo ou é por você? Tomara que Não, puxe não. a mãe. Eu já falei com elas, quando chegarem aos 40 anos, que elas começarem a pensar assim, no namoro e tal, a gente vai. Hoje, na hora do almoço, saiu lá uma conversa tal, de sogro, né? De sogro e tal. Aí eu falei, aí a minha filha perguntou, o que é sogro? Aí eu falei, ó, seu vô, tal, é meu sogro, porque eu casei com a filha dele. Ela falou, um dia eu vou ter um sogro. Eu disse, vamos parar por aí? Vamos parar com essa conversa. A conversa tá ficando séria demais. Então, Cada coisa no seu cada tempo, coisa na sua hora. Deixa o tempo passar. Mas vamos lá. Por que isso acontece? Existem causas para isso acontecer. Da nossa sociedade hoje, do nosso tempo. Quer ver uma coisa muito prática, muito que é já, assim, estudo, resultado até de estudos, né, sobre essas questões. Quantas famílias hoje, não só no Brasil, mas no mundo, né, são famílias de apenas uma mãe, a mãe e não o pai? Sim. Verdade. A grande maioria. A gente chegou numa congregação certa vez e aí teve lá um negócio do Dia dos Pais. Dia dos Pais. Aí ficou, nós vamos comemorar ou não vamos comemorar? Porque a maioria das crianças nessa congregação não tinha pai. Não tinha figura paterna. E aí ficou, nós vamos comemorar ou não? Aí resolveram fazer o seguinte, no Dia das Mães fizeram junto, né? Isso. Ali misturado, tal, Dia dos Pais e das Mães. Entendi. Já existe Então, assim, já existe. documentos. Sim, Eu vi uma sim. vez uma pesquisa, agora eu não vou lembrar, mas eu vi uma pesquisa falando que a maioria de crianças que não tem o nome do pai. lá Tem constando. muita, É muita, muita muita, mesmo. muita, cara. É muita, muita O meu criança. irmão não tem o nome do meu pai. Mas aí vem essa questão seguinte, a gente está vivendo num tempo que isso daí já gerou, né? Nós já temos uma geração criada assim, uma geração sem a figura paterna, uma geração onde a figura materna, mas a mãe criou errado. Não, é algo natural. É algo natural, sem a figura paterna. Por exemplo, professor homem. Tem mais professor homem ou professora mulher? Mulher. Muito mais mulher. É. Por exemplo, eu, assim, olho para a questão da escola, sobretudo no ensino fundamental mesmo, né? Assim, eu tive um professor, depois de muito tempo, já acho que 7º, 8º ano, eu fui ter professor homem, mas eu na 4ª série tive um professor, aliás, foi um dos assim, que me incentivou a tocar violão, que ele levava violão para a sala de aula, tocava violão muito bem, né? No período ali, levava violão, eu ia na casa dele buscar o violão na hora que era perto da escola, isso me deu, sabe, essa coisa do tocar violão, ficar olhando ele tocar, mas um professor homem, o restante na história era mulher. Vocês acham que isso não tem uma influência numa geração, numa criação, na formação do caráter da criança? Tem. Sim. Nas nossas igrejas. Aí a coisa aperta mais ainda. Aí a coisa, né, vai mais ainda. Professor homem para as crianças. É quase inexistente. Verdade. É quase inexistente. Então, existem causas. Quando a gente vai chegar numa geração e a gente vai ver dificuldades nessa questão de homem, mulher, macho, fêmea, né? Toda essa situação, a gente vai ver o seguinte, nós vivemos num tempo em que é o tempo do mimimi, é o tempo da frouxidão, é o tempo de que, sabe, é difícil você olhar e ver nessa situação. Deixa eu contar só uma história aqui, que um colega meu, que é professor numa escola lá na Bahia, me contou. É algo verídico, ele é professor, é pai, e é professor de adolescente, pré-adolescente.
e conhece os pais, né? No interior conhece os pais dos alunos, das alunas, conhece. E lá na escola, dos alunos dele tava de namorico, né? Tava namoro lá. E aí ele chegou pro pai do menino, dizendo o seguinte: olha, eu quero te parabenizar, né? Seu filho está namorando. O colega dele estremeceu nas bases. Segurou nele assim e diz assim: me diz que é com uma menina. Entendeu? Uhum. O cara segurou sério mesmo. Eles estão brincalhões, mas nessa hora ele falou sério. Ele disse assim: olha, segura assim. Meu filho tá namorando, me diz que é com uma menina. Nós vivemos esse tempo. Vivemos esse tempo. Cara. Isso é muito sério. Sim. A gente fala, né, brinca com essas coisas, mas falar, por exemplo, sobre ser homem nos dias de hoje, ser homem cristão nos dias de hoje, ou tem a ver com essa questão, porque nós temos uma responsabilidade muito grande como igreja. Nós temos uma responsabilidade muito grande como servos de Deus. Servos de Deus. Porque Deus nos criou e nos deu papéis. Nos deu responsabilidades. E a gente tem fugido desses papéis e dessas responsabilidades. Outro exemplo aqui, também que eu quero falar, é com respeito à questão do seguinte: da própria autoridade masculina, da própria a questão da liderança masculina. Quando a gente chega nas igrejas, eu não quero nem entrar na sociedade, não. Só aqui pensando no âmbito religioso aqui. A gente chega na hora, por exemplo, de uma eleição, né, pastor, hoje na nossa denominação presbiteriana ainda não, né? Eu falo ainda não porque a gente tem caminhado nesse tempo aí, a gente não sabe se Cristo não voltar agora, né, o que é que pode ou virá acontecer. Mas, por exemplo, na hora de uma eleição de presbítero, diáconos, né, e assumir liderança na igreja, a gente vai ver que os homens são frouxos. De que tem poucos homens. As igrejas passam aperto na hora de achar uma liderança masculina. Tem homens? Tem. Homens do sexo masculino. Mas falta homem da atitude. Eu ouvi uma vez o reverendo Hernandes falar sobre isso. Ele falava com uma veemência. Ele diz assim: ó, os homens hoje são frouxos, porque não cumprem o seu papel. Nós temos homens na igreja. As mulheres assumem o papel que seria do homem porque os homens não querem assumir o seu papel. As mulheres assumem o papel em casa porque os homens não querem assumir, não têm assumido o seu papel. Um pastor também falando sobre isso, é o seguinte: o homem acha que o papel dele é o seguinte: trabalhar, aí chega em casa, bota a comida em casa, aí chega, senta no sofá e vai assistir Flamengo e Vasco, vai assistir Corinthians e Palmeiras, e para ele ali o papel dele tá cumprido, o papel dele tá feito. E aí ele deixa de cumprir o seu verdadeiro papel como homem, como pai, como chefe da casa, como sacerdote, como pastor. Nós vamos falar sobre essas questões aí. Sim. Então, assim, nós temos vivido já um tempo em que a gente está colhendo o que foi plantado, né, a época em que nós vivemos. Sim. Por isso que eu digo, as minhas filhas, daqui a 40 anos, né, que fica isso registrado aqui, né, daqui a 30 e tantos, 40 anos, quando começar a pensar nisso, vai ter dificuldade. É o que você falou.